Minha gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jéssica Leão e sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje bora falar de uma coisa bem bacana, que tem Jesus no meio, né? Que tem Bíblia no meio, que tem palavra no meio. Vamos falar disso? Pois é, minha gente, hoje a gente vai falar sobre igreja. Mas aí a gente vai falar, sabe, sobre a igreja perfeita. Vocês conhecem? Me apresenta. A igreja perfeita. A igreja que eu quero é onde todos os irmãos se dão paz do Senhor, todo momento, a todo momento. Onde todos sorriem alegremente 24 horas por dia, onde ninguém deixa de mostrar os dentes porque tá o tempo todo sorrindo, né, gente? A igreja onde não há pecados, ninguém peca, todo mundo santo, ninguém tem um defeitinho, assim, a unha não tem um descascadinho. É uma igreja perfeita. A igreja perfeita, lá ninguém tem mau humor, ninguém tem dia ruim, sabe? Lá ninguém nem tem conta pra pagar, tá todo mundo sempre no dia bom, no dia bacana. Ninguém tem mau humor. Ai, aquela igreja perfeita lá é tudo tão perfeito, só faltava ter os arco-íris e os unicórnios andando lá por dentro. Pois é, pessoal, me desculpa, mas se a sua versão de igreja perfeita é essa, me desculpa, mas você não vai encontrar. Porque a igreja perfeita não existe, minha gente. Essa é a conversa que a gente vai ter hoje. A igreja perfeita, ela não existe. Por quê? Primeiro, porque a igreja é feita por quem, minha gente? Por quem? Por quem? Se não por pessoas como eu, como você, de carne e osso. Essa igreja perfeita você só vai encontrar na glória quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porque lá só vão estar os santos, só vão estar as pessoas que aguentaram passar pelas aflições nessa terra, só vão estar as pessoas que tiveram uma trajetória com Cristo nessa terra, que pregaram o evangelho, que viveram o evangelho, que aguentaram tudo por amor a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, se você procura uma igreja perfeita, eu vou te dar umas dicas aqui. A igreja não pode ser perfeita porque ela é feita por seres humanos. E me diz aí se você conhece algum ser humano que é perfeito. Eu particularmente não conheço. Bem que eu queria ser perfeita, mas eu tenho meus dias de mau humor, né, gente? Às vezes eu fico de cara dura porque... não sei, eu acho que eu tenho que comprar uma cara nova. Quando a gente fala de igreja, não é os templos, ou as casas, ou os lugares, o lugar material onde a igreja faz parte, pertence, mas a igreja em si, ela é o ser humano, ela é a pessoa. Eu sou a igreja. Você aí do outro lado que crê em Jesus, que o reconhece como Salvador, é a igreja. E aí me diz, você é perfeito? Você é aquela pessoa que não erra, que não peca, de tão santo que é, chega, flutua, não anda mais na terra? Eu tenho certeza que não, gente. Então, essas pessoas que também são igreja, elas também têm dias maus, elas também têm dias de mau humor, elas também têm dias que elas acordam indispostas, elas sentem dor, assim como elas podem estar em dias bons, em dias alegres, em dias sorridentes, elas também têm dias maus. Então a igreja ela não é perfeita pelo simples fato de ser feita por seres humanos. E você tem que entender que as pessoas, e eu também tenho que entender que as pessoas, ainda que elas aceitem Jesus, ainda que elas aceitem fazer parte de uma igreja, ainda que elas aceitem ser igreja, elas estão se construindo, elas estão em construção. Por quê? Me diz se você conhece alguma pessoa que veio para Jesus e ela aceitou Jesus agora, 1 minuto depois, ela já não tem defeito nenhum. Isso não existe. Isso não existe, porque estar com Cristo, aceitar Cristo como Salvador, é você melhorar o tempo todo. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai encontrar nem que seja o crente mais antigo do mundo perfeito, porque não existem pessoas perfeitas, não existem crentes perfeitos, existem crentes saudáveis, que é diferente. O que Cristo quer, Ele quer discípulos que não sejam perfeitos, Ele quer discípulos que trabalhem, Ele quer discípulos que estudem, Ele quer discípulos que tenham problemas familiares, Ele quer discípulos casados, Ele quer discípulos solteiros. Essas pessoas não precisam ser
perfeitas. Elas precisam buscar aperfeiçoamento diário. Em quem? Em Cristo, através da palavra, através da leitura, da oração, do jejum, da renúncia. Nós, crentes, não somos perfeitos, mas nós buscamos todos os dias por aperfeiçoamento em alguma área da nossa vida. Tem crentes que aceitam Jesus e sempre tem aquele jeito, aquilo que demora para mudar, porque Jesus ainda está trabalhando naquilo, você entende? Não é de uma hora para outra. Você não se torna um cristão saudável de uma hora para outra. Você não se torna um cristão saudável numa terça-feira à tarde. Mas é a construção de uma vida que vai te levar a ser um cristão saudável e não um cristão perfeito. E aí você me pergunta, Jéssica, mas como então que eu devo ver a igreja? E aí eu quero te dar uma dica aqui. A Bíblia faz referência às pessoas que confessam Jesus e o creem como Salvador, e elas são denominadas os irmãos da fé, ou a família da fé. E aí eu quero fazer uma comparação com você. Lá na sua família, é todo mundo igual? Todo mundo tem as mesmas ideias que você, o mesmo pensamento que você? Você concorda com que tudo que as pessoas da sua família falam ou o jeito que agem? Não, né, minha Gente, por quê? Porque nós somos diferentes. E a família da fé, ela é assim. Você já pensou se fosse todo mundo igual? A Bíblia diz que existem diferentes dons e que cada pessoa recebeu esses dons. Talvez uma pessoa não tenha um certo dom, mas tenha outro dom. São os dons espirituais. Se até nisso Deus nos fez diferentes, Ele nos deu dons espirituais diferentes, como é que a gente quer que todo mundo pense igual a gente? Ou que todo mundo haja igual a gente? Até lá na nossa família, nós não compactuamos às vezes das mesmas atitudes, dos mesmos pensamentos. E na igreja, a nossa família da fé, que são os irmãos que não são de sangue, mas são os nossos irmãos da fé, os nossos irmãos da igreja, nós temos que tratá-los da mesma forma. Talvez eles não pensem totalmente como você pensa, talvez eles não ajam como você agiria. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou matar os irmãos? Não. Eu vou dar uma paulada no irmão? Não, gente. O que a gente faz quando a gente tem alguma discórdia na nossa família? Tipo, a pessoa que tem bom senso, né? A gente fica chateado, mas depois perdoa. Por quê? Porque é família. Família é pra isso, é pra perdoar, é pra pedir desculpa, é pra abraçar quando precisa abraçar. Você não precisa compactuar com os mesmos pensamentos, mas você precisa respeitar. E com a família da fé da mesma forma. Você pode não compactuar com os mesmos pensamentos, talvez você não agiria da mesma forma, mas eles são pessoas diferentes de você e você é uma pessoa diferente deles. Depois das diferenças, depois das discórdias, é entrar em um consenso, é perdoar-se se você já foi ofendido. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas você é obrigado a perdoá-los, se você quiser ir pro céu, né? Mas aí você me diz assim, Jéssica, mas o fulano da igreja não é meu parente, não tem nem meu sangue. Meu amor, então você tá descartando o que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia nos diz que a igreja é a nossa família da fé. Os irmãos da igreja com que nós resolvemos fazer parte um dia é a nossa família da fé. Lembre-se que você, assim como eu, também é um ser humano e tenha certeza que em algum dia você já magoou alguém, que em algum dia você já tratou mal alguém, que em algum dia alguém já foi ferido por você. Mas tenha certeza que nesse exato momento alguém está te perdoando ou alguém já te perdoou. Porque você faz parte da igreja, você é a igreja. E você não é perfeito, assim como eu não sou perfeita. Mas aí, quando tem alguma discórdia, né, minha gente, o que a pessoa logo faz? Eu não venho mais nessa igreja. Eu posso olhar lá da minha casa. Eu não venho mais nessa igreja. Eu vou ler minha Bíblia sozinho. Não preciso de ninguém me ensinando nada. A Bíblia diz que nós devemos congregar. E fazer parte de uma igreja é congregar. O que nós precisamos fazer é entrar em consenso
E sempre, gente, sempre buscar perdão. Quando houver alguma discussão, algum desentendimento, deixa a poeira passar e conversa. Para qualquer coisa, a conversa vale a pena. Até dentro da igreja a conversa vale a pena. O que nós não podemos fazer é deixar que coisas tão pequenas, probleminhas tão pequenos, venham separar os irmãos em Cristo, os irmãos da fé. Porque isso dói, gente. Não pense que não dói. Quando nós olhamos e nós vemos que aconteceu algo, eu e algum irmão ele sai da igreja, isso dói. Mas isso também mostra que ele deixou espaço para o inimigo adentrar os pensamentos dele. Não há quem não precise congregar, todos nós precisamos congregar. Fazer parte de uma casa de oração. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se romperá ou não se quebrará. Por quê? Eu faço uma referência à igreja. Lá você pode encontrar apoio, quando você estiver passando por problemas. É muito pior se isolar. Se você teve aí algum problema na sua igreja e você deixou de frequentar, e se você acha que vale a pena uma conversa, invista nessa conversa com essas pessoas e volte para Jesus, volte a congregar. E deixa eu te falar uma coisa, quando tudo estiver acontecendo, quando estiver dando problema e você não estiver entendendo nada e ninguém estiver se entendendo, e pare e pense. E lembre-se do que a Bíblia fala. Prossiga para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é salvação. Nosso alvo é Cristo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, por favor, porque tem muita gente assistindo esquecendo de curtir, tá? Até o próximo vídeo.